Quantas vezes você deitou a cabeça no travesseiro hoje, sentindo que o mundo exigiu de você muito mais do que você tinha para entregar? Essa cobrança silenciosa, que não vem de fora, mas de uma voz interna que insiste em listar tudo o que ficou pendente, é o primeiro sinal de que você está travando uma guerra errada contra o tempo e contra si mesmo. Olhar para o teto enquanto o resto da casa dorme traz à tona um peso incômodo, a sensação de que, não importa o quanto você corra, a linha de chegada sempre se move alguns passos para frente, deixando apenas o cansaço. O silêncio da noite tem a capacidade quase cruel de amplificar os ruídos que você tentou abafar durante o dia com o trabalho, as redes sociais e as conversas superficiais. É no escuro do quarto que as mensagens que ficaram sem resposta, os prazos que apertam o peito e as conversas que terminaram mal retornam com força total, cobrando uma solução imediata para problemas que você não pode resolver agora. Esse turbilhão não é um defeito do seu cérebro, mas o resultado de acumular expectativas irreais sobre o que está sob o seu controle, transformando as horas que deveriam ser de descanso em um tribunal onde você é o único acusado. Nas próximas linhas, vamos desarmar essa armadilha mental que transforma seus dias difíceis em noites intermináveis, não através de promessas mágicas de alívio ou frases motivacionais vazias, mas encarando a realidade exatamente como ela é. Você vai entender que a verdadeira paz não depende de um dia perfeito onde tudo funciona, mas da sua capacidade de aceitar o caos externo sem permitir que ele destrua a sua ordem interna. Ao longo desta reflexão estruturada para desacelerar seus batimentos e sua mente, passaremos por 10 pontos de confronto e clareza, desenhados para que você consiga finalmente soltar as amarras do que passou e deitar com a certeza de que o dia de hoje já teve o seu fim. 1. O peso do dia que já passou. O dia de hoje terminou no momento em que a luz do sol se pôs, mas você continua carregando os restos dele para dentro da sua cama, como se ainda pudesse alterar alguma linha do que foi escrito. Cada palavra dita de forma torta, cada tarefa que você não conseguiu concluir e cada olhar de desaprovação que recebeu continuam vivos na sua mente, repetindo-se em um ciclo que consome a energia necessária para o seu descanso. Essa insistência em reviver as últimas 12 horas é uma tentativa inútil de exercer poder sobre um território que já pertence ao passado, um lugar onde nenhuma de suas preocupações atuais consegue alterar um único milímetro da realidade. Você deita e reconstrói diálogos, pensando no que deveria ter respondido àquela provocação, em como poderia ter sido mais eficiente ou no motivo pelo qual determinada pessoa agiu com tanta frieza com você. Esse comportamento drena sua paz porque você trata o passado recente como se ele fosse uma argila moldável, quando na verdade ele já é rocha sólida, imutável e indiferente ao seu arrependimento. O sofrimento noturno nasce dessa recusa em aceitar que o dia foi exatamente da forma que tinha que ser, com todos os seus erros, falhas humanas e imprevistos que fugiram completamente do seu planejamento. Para encontrar estabilidade agora, você precisa aprender a fechar a porta para o que aconteceu, compreendendo que sua responsabilidade com as últimas horas expirou no instante em que o relógio marcou o início da noite. O cansaço que você sente no corpo é real, mas o esgotamento da sua mente é autoprovocado por essa mania de carregar o peso de um dia inteiro nas costas enquanto tenta dormir. Entenda de uma vez por todas que o dia de hoje está morto. Recolha o que aprendeu com ele, enterre o que deu errado e permita que o seu corpo entenda que, por agora, a única obrigação real que você possui é a de fechar os olhos e parar de lutar contra fantasmas. Quando você aceita que o que foi feito está feito,
A ansiedade perde o solo onde costuma crescer e se alimentar do seu sono. Não há mérito nenhum em se punir pela incompetência alheia ou pelas suas próprias limitações diárias, quando o cenário atual exige apenas o seu recolhimento e a sua entrega ao repouso. O segredo para esvaziar a mente antes de dormir não é resolver todos os problemas do mundo, mas ter a honestidade de reconhecer que o expediente da vida consciente se encerrou e que você não deve nada ao dia que passou. 2. A ansiedade pelo amanhã que não existe. Amanhã haverá reuniões, mensagens para responder, contas que vencem e a mesma rotina que muitas vezes sufoca a sua individualidade, mas sofrer por isso agora é antecipar um fantasma que sequer ganhou corpo. Você passa horas projetando cenários catastróficos, imaginando o pior desfecho para aquela conversa difícil, ou prevendo o fracasso de um projeto que nem começou, transformando sua cama em um palco de ensaio para tragédias criadas pela sua própria imaginação. Essa ansiedade que acelera o peito na madrugada é o resultado de tentar viver o futuro no único momento em que você deveria estar focado em simplesmente sumir da realidade por algumas horas. O erro cometido noite após noite é acreditar que a sua preocupação atual serve como uma espécie de escudo ou preparação para os problemas que virão na manhã seguinte. A verdade nua e crua é que gastar sua energia mental prevendo o amanhã não diminui as dificuldades dele, apenas destrói a única ferramenta que você tem para enfrentá-las com dignidade, uma mente descansada e lúcida. O futuro é uma abstração, um espaço de tempo que não te pertence e que, na maioria das vezes, se comporta de maneira completamente diferente daquela que você desenhou nos seus piores pesadelos noturnos. Olhe para as suas mãos agora e perceba o espaço físico onde você se encontra. Não há nada do amanhã aqui, apenas o lençol, o travesseiro e o silêncio que você insiste em quebrar com conjecturas inúteis. Cada minuto gasto tentando adivinhar como o mundo vai se comportar, amanhã é um minuto retirado da sua saúde mental e da sua capacidade de regeneração física. O amanhã trará suas próprias exigências e, quando ele chegar, você lidará com elas utilizando a mesma capacidade que te trouxe vivo até a noite de hoje, nem antes nem depois. Portanto, devolva o futuro ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído. O campo das possibilidades incertas que não demandam sua atenção imediata. Feche os olhos, sabendo que o dia de amanhã cuidará de si mesmo e que sua única tarefa agora é recusar o convite da mente para participar de uma guerra que ainda não começou. A paz nos dias difíceis começa quando você estabelece uma fronteira rígida entre o momento presente e as obrigações que ainda estão por vir. 3. As expectativas que destroem o presente. O tamanho da sua frustração ao final do dia é exatamente proporcional ao tamanho da ilusão que você criou logo pela manhã sobre como as coisas deveriam ter acontecido. Você acorda esperando que as pessoas sejam compreensíveis, que o trânsito colabore, que as demandas do trabalho sejam justas e que a vida corra sem sobressaltos, esquecendo-se de que o mundo não opera sob o seu comando. Quando a realidade se choca contra esse seu roteiro idealizado, o resultado é o sentimento de injustiça e o amargor que agora te impedem de relaxar e dormir em paz. A vida real é desalinhada, cheia de ruídos, pessoas egoístas, atrasos e falhas estruturais que não têm nenhuma relação pessoal com você, mas que acontecem simplesmente porque o mundo é vasto e caótico. Ao insistir que as coisas deveriam ser diferentes do que são, você gasta uma quantidade monumental de energia brigando contra fatos consumados, o que te deixa exausto e indignado no fim do dia. Essa indignação se transforma em pensamentos repetitivos na hora de deitar, como se a sua revolta interna
tivesse o poder de educar o mundo ou de consertar os erros alheios. Sua paz só será alcançada quando você abrir mão do desejo infantil de que a realidade se dobre às suas vontades e preferências pessoais. Aceitar que as pessoas são difíceis, que os planos falham e que os dias nem sempre terminam com um saldo positivo não é um sinal de fraqueza ou de conformismo passivo, mas de extrema lucidez e maturidade psicológica. Quando você para de exigir perfeição dos dias difíceis, você retira deles o poder de perturbar o seu sono e de desestruturar a sua identidade. Deixe que o mundo seja imperfeito, que os outros cometam seus erros e que os imprevistos aconteçam sem que você precise absorver cada um desses eventos como uma afronta pessoal. O dia de hoje foi exatamente o que pôde ser, dentro das circunstâncias existentes. E aceitar esse fato sem resistência é o único caminho para limpar a mente. Desprenda-se da necessidade de controlar o fluxo dos acontecimentos externos e foque em manter a sua própria mente calma diante deles. 4. O erro de buscar validação no outro. Muitas das preocupações que roubam o seu sono nascem do peso excessivo que você dá à opinião de pessoas que, na maior parte do tempo, estão ocupadas demais lidando com os próprios fantasmas. Você deita e fica repensando aquela crítica velada, o comentário sarcástico do colega de trabalho ou a falta de reconhecimento de alguém cuja aprovação você busca desesperadamente. Essa dependência do olhar alheio transforma sua mente em um território colonizado por expectativas externas, onde você se torna o juiz mais severo de si mesmo apenas para agradar aos outros. O outro não possui a chave da sua tranquilidade, a menos que você a entregue voluntariamente ao se importar excessivamente com o que ele pensa, fala ou deixa de falar sobre você. As pessoas julgam a partir de suas próprias frustrações, preconceitos e limitações internas, o que significa que a imagem que têm de você diz muito mais sobre elas mesmas do que sobre quem você realmente é. Passar a noite tentando decifrar o silêncio de alguém ou decodificar uma rejeição é um desperdício de vida que só serve para minar a sua autoconfiança. Se alguém não respondeu sua mensagem, se alguém te ignorou ou se não reconheceram o seu esforço, isso é um reflexo direto do universo daquela pessoa, não da sua falta de valor como indivíduo. Você não pode controlar a percepção alheia, e tentar fazer isso é uma das formas mais rápidas de se condenar à ansiedade crônica e à insônia. Sua integridade e sua paz devem estar ancoradas naquilo que você sabe que é verdadeiro a seu respeito, e não no humor instável ou na aprovação volátil das pessoas ao seu redor. Recolha os seus pensamentos que foram despejados na vida dos outros e traga-os de volta para o seu próprio peito, que é o único lugar onde eles podem produzir algum efeito real. Desligue-se da necessidade de ser compreendido, aceito ou elogiado por quem sequer se esforça para te enxergar de verdade. No silêncio desta noite, a única aprovação que você precisa para dormir em paz é a da sua própria consciência, sabendo que agiu de acordo com os seus princípios. 5. O desapego das mensagens não respondidas. A tela do celular acende no escuro, ou pior, permanece apagada, e esse vácuo de comunicação se transforma em um gatilho para que sua mente crie teorias complexas sobre o desprezo alheio. O silêncio digital na era da conexão instantânea é interpretado como uma rejeição pessoal, fazendo com que você repasse mentalmente a última conversa para descobrir onde errou ou o que causou o afastamento. Essa dependência da resposta do outro mostra o quanto você permitiu que a sua estabilidade emocional fosse ditada por uma notificação na tela de um aparelho. A verdade que você precisa encarar antes de fechar os olhos é que o tempo do outro não pertence a você.
E as razões para o silêncio de alguém podem ser infinitas e totalmente desprovidas de maldade. A pessoa pode estar cansada, ocupada, enfrentando problemas que você desconhece ou simplesmente sem energia para interagir no momento, e nada disso deveria ter o poder de desestruturar o seu descanso. Tratar a falta de resposta imediata como uma ofensa grave é um sinal de apego egocêntrico que consome a sua paz sem necessidade nenhuma. Ao deitar, o celular deve deixar de ser um cordão umbilical com o mundo externo e se transformar no que ele realmente é: um objeto inanimado que não tem o direito de ditar o ritmo dos seus batimentos cardíacos. Se a resposta não veio hoje, ela não virá através da sua insônia ou da sua vigilância constante na madrugada. Ela virá quando tiver que vir, ou talvez nunca venha, e você precisa estar bem com ambas as possibilidades. Sua dignidade não diminui porque alguém escolheu o silêncio em vez da interação com você. Deixe o aparelho de lado, apague a tela e compreenda que o mundo exterior pode esperar até que o sol nasça novamente. O espaço da sua noite é sagrado e não deve ser invadido pela ansiedade de interações incompletas que só servem para fragmentar a sua atenção. Aprenda a se bastar no silêncio do seu quarto, desapegando-se da necessidade de retornos imediatos e focando no único retorno que importa agora: o retorno a si mesmo. 6. Encarando a sensação de vazio sem medo. Existe um momento, logo após o desligar das luzes, em que o silêncio se torna tão denso que uma sensação de vazio começa a brotar no fundo do peito, assustando quem não aprendeu a habitar a própria solitude. Esse vazio não é um sinal de que algo está errado com a sua vida ou de que você fracassou, mas simplesmente o espaço deixado pelas distrações diurnas quando elas finalmente desaparecem. O erro comum é tentar preencher esse espaço imediatamente com comida, redes sociais ou pensamentos obsessivos, fugindo do único encontro real que a noite proporciona: o encontro com você mesmo. O vazio assusta porque expõe a nossa pequenez e a falta de garantias que temos sobre o futuro, revelando que a maioria das coisas que corremos atrás durante o dia são apenas construções frágeis para mascarar a nossa mortalidade. No entanto, em vez de lutar contra essa sensação ou entrar em pânico, você pode escolher observá-la como um espaço de liberdade e silêncio absoluto. Esse vazio é o estado natural da mente quando desfeita de todas as máscaras sociais, das obrigações profissionais e das cobranças familiares que você carrega enquanto o sol está de pé. Não tente preencher o silêncio da noite com falsas certezas ou com a busca por soluções desesperadas para a sua existência. Aprenda a deitar ao lado desse vazio, permitindo que ele limpe o excesso de informação, de vaidade e de preocupações inúteis que você acumulou ao longo das últimas horas. Quando você perde o medo de estar sozinho com a sua própria imensidão, o vazio deixa de ser um abismo assustador e passa a ser o solo firme onde a sua verdadeira paz se constrói. Sinta o peso do seu corpo no colchão, a respiração lenta que entra e sai dos seus pulmões, e perceba que você está seguro mesmo no meio do silêncio mais profundo. Você não precisa de nada externo para se sentir completo neste exato momento. Todas as ferramentas para atravessar a noite com dignidade já estão dentro de você. Aceite a quietude como um presente, um refúgio contra a loucura do mundo exterior, que passará as próximas horas funcionando sem a sua interferência. 7. A ilusão do controle sobre a vida. O maior gerador de noites em claro é a ilusão persistente de que você tem o poder de controlar o comportamento das pessoas, o resultado do seu trabalho e o rumo dos acontecimentos da sua vida. Você planeja cada detalhe, investe seu tempo e sua saúde,
E quando a vida decide seguir por um caminho completamente diferente, você se sente traído e injustiçado, remoendo o ocorrido na escuridão. Essa necessidade de controle é uma amarra que te prende à ansiedade, pois o mundo é infinitamente maior e mais complexo do que a sua capacidade de previsão. A verdade libertadora que os dias difíceis tentam te ensinar, muitas vezes pela dor, é que o seu controle real se limita a uma fração mínima da existência. Os seus pensamentos, as suas escolhas e a forma como você reage ao que te acontece. Todo o resto, a economia, as doenças, as decisões alheias, os acidentes e as intempéries do tempo, está fora do seu alcance e operará segundo leis próprias, independentemente da sua aprovação. Continuar sofrendo pelo que você não pode controlar é o mesmo que se enfurecer contra a chuva que molha a sua roupa. Quando você aceita essa divisão clara entre o que depende de você e o que não depende, um alívio imediato toma conta do seu peito e o seu sono se torna possível. O dia de hoje trouxe eventos que você não escolheu, mas a sua obrigação terminou no momento em que você fez o melhor que pôde com as ferramentas que tinha em mãos. Se o resultado não foi o esperado, isso já não está mais sob a sua jurisdição. Entregue o desfecho ao fluxo natural da vida e recolha as suas armas. Renda-se à realidade das coisas como elas são, abandonando a postura de um general que tenta comandar um exército invisível no meio do escuro. A sua paz não virá do controle absoluto sobre o amanhã, mas da coragem de soltar as rédeas e confiar na sua capacidade de adaptação para o que quer que venha a acontecer. Durma sabendo que você não é o dono do mundo, mas apenas o guardião da sua própria mente, e que essa tarefa já é mais do que suficiente para esta noite. 8. Deixando ir o que não te pertence. Há um cansaço que não é do corpo, mas da alma, provocado pelo hábito de carregar problemas, dores e responsabilidades que pertencem a outras pessoas, como se você fosse o salvador do mundo. Você deita a cabeça e começa a sofrer pelas escolhas erradas do seu irmão, pela infelicidade do seu parceiro, pelas frustrações dos seus pais ou pela incompetência do seu chefe. Esse apego emocional disfarçado de empatia é, na verdade, uma intromissão sutil que destrói a sua saúde mental e não resolve a vida de absolutamente ninguém. Cada indivíduo tem o seu próprio caminho a trilhar, os seus próprios erros para cometer e as suas próprias noites de insônia para atravessar antes de aprender as lições que a vida exige. Ao tentar absorver o impacto do sofrimento alheio e carregar o fardo dos outros, você impede que eles cresçam e, ao mesmo tempo, aniquila a sua própria capacidade de permanecer em pé. Você não pode viver a vida de ninguém, não pode salvar quem não quer ser salvo e não tem o direito de roubar as provações que pertencem ao aprendizado do outro. No silêncio que antecede o sono, faça um exercício de devolução honesta e consciente. Entregue mentalmente a cada pessoa o peso que pertence a ela, retirando-o dos seus ombros cansados. Isso não significa egoísmo ou falta de afeto, mas o mais puro respeito pelo destino alheio e pela sua própria limitação humana. Você só pode ser útil para o mundo se a sua própria estrutura estiver firme, e ela jamais estará se você continuar funcionando como um depósito de lixo emocional de terceiros. Acolha o seu próprio espaço nesta cama. Respire fundo e sinta o alívio de estar carregando apenas o seu próprio volume, a sua própria história e as suas próprias escolhas. O mundo continuará girando, as pessoas continuarão lidando com as suas próprias vidas, e você pode finalmente descansar sem a culpa de não estar resolvendo o impossível. A noite é o momento de soltar tudo o que não te pertence e recolher-se na sua própria essência. 9. A importância de aceitar a imperfeição.
a busca obsessiva por uma vida impecável, onde você nunca falha, onde suas finanças estão sempre protegidas, seus relacionamentos são perfeitos e sua mente é inabalável. É a receita ideal para a frustração eterna. Você passa os dias difíceis se punindo por cada deslize e passa as noites calculando como corrigir a sua humanidade, como se ser falível fosse um crime intolerável. Essa rigidez mental transforma a sua existência em uma tortura diária, impedindo que você valorize os pequenos avanços que realiza no meio do caos. A vida humana é intrinsecamente imperfeita, marcada pela tentativa, pelo erro, pela correção e pela aceitação de que nunca teremos todas as respostas ou todas as arestas aparadas. Os dias difíceis não são anomalias no seu percurso, mas a própria matéria-prima de que a vida é feita, os testes necessários para que a sua resiliência seja forjada na prática. Olhar para as suas falhas de hoje com ódio apenas aumenta a ferida, enquanto olhar com aceitação realista te permite descansar para tentar novamente amanhã. Se você comeu o que não devia, se gastou mais do que podia, se perdeu a paciência com quem amava ou se fraquejou diante do medo, entenda que isso apenas confirma a sua condição de ser humano em aprendizado. A noite não serve para que você se chicoteie pelo que deu errado, mas para que você, lamber suas feridas, recupere as forças e entenda que a perfeição é uma miragem inventada por mentes ansiosas. Perdoe-se pela sua falta de alcance diária e entenda que o seu valor não diminui por causa de um dia ruim. Deite-se com as suas imperfeições, faça as pazes com os seus limites e aceite o fato de que você fez o que foi possível dentro do cenário que se apresentou hoje. A verdadeira paz não é a ausência de defeitos ou de problemas, mas a tranquilidade de saber que, mesmo sendo imperfeito, você continua caminhando com dignidade e honestidade. Permita que o seu corpo relaxe sob a certeza de que a vida não exige que você seja um Deus, apenas um ser humano consciente. 10. O encontro coerente com a mortalidade. Existe uma verdade que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando esconder sob o tapete do consumismo e das distrações, mas que à noite faz questão de sussurrar no nosso ouvido: o tempo está passando e a nossa existência aqui tem um prazo de validade rígido. Pensar na brevidade da vida enquanto se está deitado no escuro costuma gerar pânico em quem vive de aparências, mas para quem busca a sabedoria, essa certeza é a ferramenta mais poderosa para relativizar todos os problemas do dia a dia. Quando você lembra que esta vida é passageira, o peso daquela discussão boba ou daquela meta não alcançada diminui instantaneamente. A maioria das coisas que te tiraram o sono hoje perderão completamente o valor daqui a alguns anos e não farão a menor diferença no dia em que você der o seu último suspiro. Gastar as suas poucas e preciosas horas de descanso sofrendo pela vaidade ferida, pelo orgulho arranhado ou pelo dinheiro que faltou é uma inversão de valores que empobrece a sua jornada. A consciência da morte não deve trazer tristeza, mas uma clareza cortante sobre o que realmente importa: a sua paz de espírito, a qualidade da sua atenção e a dignidade das suas ações. Olhe para os seus problemas atuais através da lente da finitude e perceba como a maioria deles se reduz a poeira insignificante diante da vastidão do tempo. O dia de hoje foi difícil, sim, mas ele também foi mais um dia que se somou à sua história, uma oportunidade única de experimentar a vida com todas as suas nuances, inclusive as dolorosas. Não desperdice o final dessa experiência, torturando-se por coisas que a própria morte se encarregará de apagar mais cedo ou mais tarde. Entregue-se ao sono com a leveza de quem sabe que não possui nada neste mundo além do momento presente e da integridade da própria alma. Se o dia de hoje foi o último,
que ele termine em harmonia interna. Se o amanhã vier, que te encontre renovado e pronto para o jogo da vida. Feche os olhos, solte o controle do ar e permita que a vastidão do silêncio noturno te acolha com a certeza de que tudo está exatamente como deveria estar. Chegamos ao fim desta longa jornada pelo silêncio da sua mente e o ruído do dia que parecia tão ensurdecedor algumas horas atrás, agora deve estar reduzido a um sussurro distante. Você encarou os seus medos, desarmou as suas ilusões de controle, devolveu aos outros o peso que não te pertence e fez as pazes com a imperfeição da sua própria história. A paz que você tanto buscou nos livros, nas pessoas ou nas conquistas externas, nunca esteve nesses lugares. Ela sempre foi o resultado dessa sua capacidade de silenciar o tribunal interno e aceitar a realidade com o coração limpo e desarmado. O dia acabou. As armas foram recolhidas e o seu único dever agora é permitir que o repouso repare o seu corpo e ordene os seus pensamentos para o ciclo que virá. Se esta reflexão conseguiu trazer a quietude necessária para o seu peito e ajudou a clarear a sua visão diante das noites mais difíceis, considere se inscrever para continuar acompanhando essas conversas honestas que temos aqui, sempre sem filtros ou ilusões. Deixe um comentário contando qual dessas amarras mentais estava pesando mais nos seus ombros hoje, para que possamos entender a sua caminhada e continuar construindo esse refúgio noturno juntos. E lembre-se de retornar a este áudio sempre que a vida parecer pesada demais, ou quando o amanhã tentar invadir o seu descanso antes da hora. Agora, apague a tela, feche os olhos definitivamente, respire sem pressa e durma com a certeza de que a sua mente está protegida e em paz.